A partir do século XIV, do século XV, o Estado português ele não se impunha a toda a sociedade de maneira uniforme. Havia um período de formação dos estados. Naquela época, estava ocorrendo uma transição da situação rural, medieval, e principalmente em Portugal, o lançamento do Estado para uma exploração ultramarina. E nesse período ocorriam a formação de estados também em países, na época, formação de estados como a Itália, a Espanha, a Inglaterra e a França. Havia, como eu disse, uma transição de uma posição rural e para um Estado moderno, com uma economia e uma política baseada na exploração das colônias ultramarinas. E para evidenciar e destacar esse papel de grandiosidade do Estado, foram publicadas e regulamentadas esses numerosos regramentos ou leis que já existiam, mas de certa forma eram pulverizados em certos regramentos específicos. Essas ordenações, como foram denominadas essas compilações de leis, elas guardavam os nomes dos soberanos ou dos reis da época. Então, na época, por exemplo, das ordenações afonsinas, que foram as primeiras, por volta de 1450, 1460, o rei era Dom Afonso V, e a estrutura dessas ordenações, ou dessa compilação de leis, ela era formada por 5 livros. Esses livros ou títulos, eles versavam sobre temas como a justiça, a fazenda, o direito régio, os privilégios e prerrogativas da igreja, a jurisdição dos donatários, além de casos específicos, como, por exemplo, a situação dos mouros e a situação dos judeus. E continham também aspectos do direito civil e do direito penal. De alguma maneira, existia uma monopolização do poder na figura do rei. Nas ordenações manuelinas, essas ordenações primeiras, as afonsinas, duraram em torno de 70 anos. Já no início de 1500, 1520, por aí, na época de Dom Manuel, houve uma atualização das leis afonsinas, até porque Portugal já tinha aumentado sua abrangência, sua colonização. Na época o Brasil tinha sido descoberto, e havia a necessidade de regular e de regulamentar o funcionamento dessas novas colônias. Existiam as chamadas leis extravagantes, que eram as leis que não estavam contidas nos códigos e passaram a ser compiladas e incluídas nessas ordenações ditas manuelinas. Essas ordenações, a gente deve lembrar que é o conjunto de todo o regramento político do direito português, da época de colônia até em torno de 1800, 1900. Ordenações filipinas são as seguintes, que foram lançadas em torno de 1603, por Filipe II. Já nesse período, o Portugal estava sob domínio espanhol, e na chamada União Ibérica. E ela traz um perfil, essas leis, mais de conservação e de não inovação. Conservação da estrutura portuguesa, até porque o reinado espanhol não queria criar um atrito maior com o então pré-existente reinado português. Assim, em resumo, essas ordenações todas, em relação a cada um especificamente, as afonsinas tinham um perfil de afirmação do Estado português, até porque o Estado estava sendo criado e tomando um espaço maior, com a criação de digamos, um império português além-mar, inclusive. As manuelinas tinham um caráter mais de ambição pessoal do próprio monarca,
E as Filipinas foram uma tentativa de parte dos Filipes, os então reis espanhóis, de cativar o povo português. Em linhas gerais, seriam essas as características dessas estruturas. E a estrutura básica dessas ordenações era a seguinte: eram 5 livros. E no livro 1 existia o direito administrativo, no livro 2 o direito canônico, no livro 3 o processo civil, no livro 4 o direito civil e comercial, no livro 5 o direito penal e o Código de Processo Penal. Especificamente quanto à escravidão, que foi um tema tratado na aula, a gente percebe que existia uma ambiguidade da legislação. Ora, ela era usada a favor da atribuição de personalidade jurídica ao escravo, ora, esse escravo era tratado rigorosamente como uma coisa ou como uma propriedade. Havia a conveniência de utilização dessas ordenações de acordo com a situação ou com o benefício a quem seria concedido esse direito. O que se percebe à medida que o tempo passava é que havia um abrandamento, digamos assim, das leis e dos códigos, e principalmente dos códigos penais e dos castigos em relação aos escravos, porque havia uma certa humanização, isso levou inclusive posteriormente à abolição da escravatura. Inicialmente existiam penas muito mais rigorosas, além dos açoites, corte de amputações, etc. E isso foi ficando, de alguma forma, menos rudimentar e passou a ser abolido posteriormente. Em relação ao papel da Igreja, a Igreja atuava muito de forma ambivalente. Ela ora agia contra a escravidão, principalmente contra a escravidão de indígenas, já que ela estava, de certa maneira, interessada num aumento da quantidade de súditos e de fiéis, então ela incorporaria esses indígenas ao seu público, digamos assim, aos seus súditos, e ora ela defendia uma restrição de liberdade, principalmente em relação à comunidade negra.